Graça e paz, meu amado. Que a graça de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família nesse domingo de Páscoa. Hoje é dia de celebração. Celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Celebramos a ressurreição de Jesus. A Bíblia declara que ele veio, morreu e ressuscitou. A Bíblia declara que ele vive. Essa é uma das verdades mais fundamentais do Evangelho. Cristo vive. Ele venceu a morte. Ele triunfou sobre todo o poder das trevas. E ele hoje vive assentado à destra do Pai, reinando sobre toda a criação. Cristo vive. Essa certeza enche de júbilo, enche de esperança o nosso coração. Cristo vive. Por isso podemos declarar como Jó um dia declarou, ao dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Nós podemos também fazer eco às palavras de Tomé, que disse, ao contemplar Cristo ressuscitado, meu Senhor e meu Deus. Podemos declarar, como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Podemos ainda afirmar o mesmo que o apóstolo Pedro afirmou quando disse, Deus ressuscitou a Jesus, seu Filho Jesus dentre os mortos. E disso nós somos testemunhas. Nós também somos testemunhas da ressurreição de Cristo, porque mediante o seu Espírito, ele habita em nosso coração. E nós temos dessa maneira a certeza inquestionável de que o nosso Redentor, o Salvador de todos os homens, vive. Por isso, nós servimos ao Deus vivo, que é o Salvador de todo aquele que nele crê. Meu amado, essa é uma das verdades mais fundamentais do Evangelho. Cristo venceu a morte. Cristo vive. Meu amado, pare para pensar um pouco nessa verdade. Deus cumpriu a sua promessa, revelada em tantas páginas das Escrituras. O próprio Jesus disse que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse a mão dos homens, as mãos dos homens, morresse e ressuscitasse. Observe ainda um fato. O túmulo está vazio. Os lenços foram deixados lá. Prova evidente da ressurreição do Senhor e para alguns prova evidente de que o Senhor voltará. Meu amado, a morte foi derrotada. O apóstolo Pedro declara que a morte não podia retê-lo. Ele quebrou os grilhões da morte. Observe ainda que o Espírito foi derramado sobre a igreja, porque Jesus venceu a morte e regressou à presença do Pai, onde está reinando soberanamente. Por isso, Pedro, no discurso de Pentecostes, vai afirmar que Cristo derramou o Espírito porque Deus o fez Senhor e Salvador de toda a humanidade. Meu amado, o mundo incrédulo não compreende. O mundo incrédulo não consegue explicar o fato da ressurreição. Por isso, tantas histórias, tantas barreiras que se levantaram, tantos impedimentos, como se os homens pudessem, com suas artimanhas, impedir a manifestação do poder de Deus. Agora, nós crentes exultamos em Deus. Nós crentes celebramos a ressurreição. Nós crentes temos o nosso coração cheio de júbilo, em enlevo e esperança, porque exultamos em Cristo, o nosso Senhor, o amado da nossa alma, aquele para quem vivemos e a quem esperamos, porque um dia regressará nas nuvens para levar-nos, a sua igreja amada, ao seu encontro. E não apenas existe essa adoração cheia de enlevo, mas também existe a esperança de que Ele há de cuidar de todos nós, há de cumprir as suas promessas e há de conceder-nos a glória que Ele tem preparado para a sua igreja amada. Você está lembrado daquilo que fala
o apóstolo Paulo, quando ele diz que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Cristo há de cumprir todas as suas esperanças, todas as suas promessas para conosco. Isso enche de esperança o nosso coração. Ah, meu amado, Cristo vive. Cristo vive porque Ele vive, Ele é poderoso para salvar. Olha o que fala. Atos 2:36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, a quem a casa de Israel crucificou, Deus o fez Senhor soberano e Cristo, e Messias, e Salvador. Cristo é o Salvador de todos os homens, e porque Ele vive, Ele pode salvar todos aqueles que se achegam a Ele com fé, entregando-lhes suas vidas, para que dessa maneira, ao entregar-lhes suas vidas, confessando seus pecados, sejam perdoados e restaurados. Cristo vive e Ele é sábio para guiar e edificar a sua igreja. Ainda no livro de Atos, capítulo 9:31, fala assim: assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Meu amado, quando Isaías falou de Jesus, disse que ele seria um maravilhoso conselheiro. Cristo orientou os homens e dirigiu os homens enquanto esteve conosco. Agora que Ele está nos céus, reinando ao lado do Pai, Ele continua guiando e edificando a sua igreja, e Ele faz isso de modo maravilhoso, de modo extraordinário, porque Ele continua sendo o maravilhoso conselheiro. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que a igreja era edificada e a igreja vivia, era guiada pelo temor do Senhor, pela obediência à vontade do Senhor. Cristo vive e Ele é amoroso em cuidar da sua igreja. Ele é amoroso em cuidar de todos os seus amados. Olha o que fala em Hebreus capítulo 2, 17 e 18. Diz assim: por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que Ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, compassivo, bondoso, amoroso para com todos os seus. Ele cuida da sua igreja com grande amor, com grande desvelo. Ele é o pastor por excelência da sua igreja, que vive hoje à destra do Pai, intercedendo por nós, cuidando de nossas vidas, ajudando-nos em nossas necessidades. E Ele faz isso porque Ele mesmo, enquanto viveu entre nós, padeceu sobre essas mesmas lutas e dores que enfrentamos. E agora, com o seu coração terno e compassivo, pode cuidar de todos aqueles que Ele ama. Meu amado, Cristo vive e nele temos vida. Vida que flui dele. Vida que nos é dada porque Ele vive. Que nesta Páscoa possamos celebrar a ressurreição de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe.